Olá, meus amados, paz seja convosco. Capítulo 8 de 1 Coríntios é bem interessante, porque trata-se do comer carne ou não comer carne. E aqui há algo interessante que Coríntios era uma cidade cultural, era uma cidade portuária, era uma cidade que estava na rota do comércio marítimo e também, por ser uma cidade alta, estava ali o templo da deusa Diana, a deusa grega do amor, e ali 1000 sacerdotisa descia, às noites para se oferecerem aos viajantes que estavam ali a trabalho por causa do comércio, e elas praticavam imoralidades sexuais e havia sacrifícios, de animais, onde os animais eram oferecidos ali e era dividido, em 3 pedaços. Um terço era oferecido, no altar, consumido ali no altar. Outro terço era para o sacerdote da época lá, do templo. Uma parte retida pelo ofertante e dada ao sacerdote ali. Se ele tivesse necessidade, ele levava para casa. Quando não havia necessidade, o sacerdote vendia aquela carne sacrificada a ídolos, e essa carne acabava chegando nas mesas, na casa das pessoas. E muitos convertidos, ao Evangelho, a Cristo, às vezes pessoas que ainda não eram estabilizadas na fé, acabava levando para dentro da sua casa e fazendo uso dessa carne sacrificada aos ídolos, sacrificada ali no altar do templo da deusa Diana. E por isso gerou uma grande confusão, um grande conflito para as pessoas da época. E no tocante desses conflitos, aquelas pessoas que eram maduras na fé, elas acabavam entrando em conflito, em atrito com aqueles que eram mais fracos de fé, aqueles que não tinham uma boa consciência na palavra, que não era firmado ainda na palavra, que eram novos convertidos, aqueles que não tinham uma consciência saudável acerca disso, o entendimento acerca disso. Então, o que nos gera, ou o que gera até nos dias de hoje, atritos e confusões são aquelas pessoas ou aqueles que têm conhecimento e que começa a criticar, começa a estar acusando aqueles que ainda não têm um entendimento adequado acerca disso. Comer carne sacrificada a ídolos, ao paganismo, para nós que somos convertidos, quando nós sabemos disso e praticamos, errado. Mas quando não se entende, a orientação é a consciência. Nós devemos orientar, devemos ter consciência, de que as pessoas que não têm esse entendimento e que levam para dentro da sua casa, para sua mesa, alimentos consagrados a ídolos, quando se ora, quando se apresenta a Deus, Deus quebra o mal. Quando nós pegamos tudo e oramos e apresentamos ao Senhor, o mal é cortado. Nós não devemos ficar acusando as pessoas de tais práticas, porque nós sabemos que o amor ao próximo, a conscientização, tira toda esse atrito, essa confusão. Nós sabemos que tem pessoas que faz uso por não saber, até mesmo nos dias de hoje,
que acaba levando alimento consagrado para dentro de seus lares, porque ainda não tem entendimento. Aqueles que comem carne sacrificada a ídolos também. Mas o que interessa é que o comer carne no dia de hoje, quarta-feira de cinza ou não, não é pecado. O pecado é a gente ficar tendo entendimento, a gente estar alicerçado na fé e começar a acusar aqueles que ainda não têm o entendimento. O que resolve isso é conscientizar, é orar a Deus, é pedir ao Senhor para abrir o entendimento dessas pessoas. E sabendo uma vez que é consagrado a ídolos, a gente não fazer uso disso. Mas em todos os momentos a gente deve buscar de Deus, a gente deve ter a nossa vida na presença do Senhor. Saber que isso é pecado, a consagração de alimento a ídolos, e mesmo assim a gente trazer para dentro da nossa casa e não ter temor nenhum a Deus acerca disso. Então, meus queridos, que possamos buscar o entendimento da palavra de Deus, saber para que está se aplicando essa palavra, a quem está sendo aplicada, e saber que nós que somos alicerçados na palavra do Senhor, não devemos ficar acusando a ninguém acerca disso, mas devemos nos orientar, devemos ajudar aqueles que não têm consciência acerca desta palavra. E tudo que foi consagrado a ídolos, ao paganismo, nós não devemos fazer uso disso. Mas, todavia, nós devemos estar sempre buscando a Deus, estar sempre ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a se desviarem do erro, do mal, ensinando as pessoas a estarem buscando ao Senhor e não se deixar levar pela idolatria, pelo paganismo, mas estar sempre tendo entendimento, sabendo aplicar a palavra do Senhor para aquilo que realmente é necessário. Então leia 1 Coríntios capítulo 8, busque o entendimento da parte de Deus e orem. Quando você comprar algo, quando você adquirir algo que você não sabe a origem de onde vem, você apresenta a Deus e o mal será quebrado. Quando você for colocar alimento dentro da sua casa, não é porque você é um cristão que você não deve orar, mas porque você é cristão é que você deve orar. E você deve ensinar o que é verdade. A verdade, a verdadeira palavra, o significado da palavra de Deus.